Foi assistir a Odisseia, meu irmão? Eu ainda não fui, estou esperando um Vale Night para levar minha esposa. Nos últimos dias, muito se falou na internet sobre o filme de Christopher Nolan sobre a Odisseia. Homero, que é o autor desta obra, vai narrar na Odisseia a história de Ulisses, ou Odisseu, um homem que está com seus homens enfrentando uma das partes mais perigosas da sua viagem de volta para casa, não é? A Odisseia é isso. Após acabar a guerra em Troia, Ulisses com seus homens querem retornar para casa. Homero vai falar na obra da Odisseia que de um lado do mar onde eles navegavam havia um monstro chamado Caríbides, que formava redemoinhos no mar e engolia as embarcações. Do outro lado havia um monstro chamado Sila, uma espécie de polvo que engolia marinheiros. Homero tinha uma mente muito fértil, não é? O mais interessante desta história, queridos, é que Ulisses queria uma terceira opção. Um terceiro caminho onde ele não precisasse passar por entre um monstro que cria redemoinhos e um monstro que engole marinheiros. Mas a obra de Homero vai dizer que não havia essa opção. Ele precisava apenas continuar navegando. Era o único jeito que ele tinha de chegar em casa. Olhar para os dois lados, ver os monstros que lhe cercam e simplesmente continuar navegando. Esse não é um sermão sobre literatura grega, meu irmão. Mas a cena que Homero descreve na Odisseia aponta para muitas situações da nossa própria vida. Quando nós olhamos para os monstros que estão ao nosso lado, monstros que por vezes sequer existem. Para a preocupação com o futuro, que nós comumente damos o nome de ansiedade. O Senhor Jesus está falando sobre isso nesta parte do seu Sermão do Monte. Por que o nosso Cristo reserva parte do seu famoso sermão para falar sobre ansiedade? Por que o Senhor Jesus se preocupa em tocar no assunto da ansiedade no meio daquele que é o seu mais famoso sermão? Nós veremos isto nesta noite, meu irmão. E eu quero que você abra o seu coração para aquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando acerca da ansiedade, acerca do medo para com o futuro, acerca do medo para como as coisas serão, acerca do medo daquilo que nós não podemos controlar e que nós não podemos governar. O Senhor Jesus, neste famoso sermão, que vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7, está tratando de diversos assuntos. O Senhor Jesus fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pobres de espírito. Ele vai tratar daqueles que são mais do que felizes. O Senhor Jesus vai falar sobre como seus discípulos precisam ser sal e precisam ser luz neste mundo. Se o sal for insípido, para mais nada serve senão a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se a luz for colocada debaixo da cama, ela não serve para nada, ela precisa ser colocada num lugar alto para que ela dê muita luz. O Senhor Jesus vai falar de alguns ajustes na lei que precisavam ser feitos a respeito do divórcio, por exemplo. O Senhor Jesus vai falar sobre o nosso amor para com os nossos inimigos, de como nós devemos amar aqueles que nos perseguem, de como nós devemos amar aqueles que querem o nosso mal. O Senhor Jesus vai tratar no Sermão do Monte sobre práticas religiosas diversas,
como o próprio dízimo, como o jejum, quando é lícito fazer estas coisas. O Senhor Jesus vai falar no Sermão do Monte a sua famosa oração, a oração do Pai Nosso, nos dando um modelo de como nós devemos orar, o modo como nós devemos orar, a quem nós devemos orar, por intermédio de quem nós oramos. O Senhor Jesus vai chegar no capítulo 6 e vai falar sobre os tesouros no céu, que nós não podemos acumular tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas que nós devemos acumular tesouros no céu, onde o ladrão não pode minar, onde a traça não pode comer, onde a ferrugem não pode corroer. O Senhor Jesus vai chegar no texto aonde nós lemos, nos trazendo algumas lições acerca da ansiedade que governa e que controla a nossa vida. E a primeira lição que o Senhor Jesus está nos ensinando neste texto é que a ansiedade aponta para uma fidelidade dividida. A ansiedade aponta para uma fidelidade dividida. E este ensino está nos versos 24 e 25. O Senhor Jesus acabou de falar sobre não acumularmos tesouros nesta terra, pois onde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Se o nosso coração está nos bens materiais deste mundo, se o nosso coração está naquilo que é passageiro, se o nosso coração está no dinheiro e nas riquezas da nossa vida, ali está o nosso tesouro. Ali está aquilo que nós tomamos como o bem mais precioso da nossa alma e do nosso coração. O Senhor Jesus vai iniciar o verso 24 dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos amar a Deus e amar as riquezas. Nós não podemos amar a Deus e amar os bens materiais deste mundo. Nós não podemos amar a Deus e amar a Mamon, amar o Deus das riquezas, o Deus que governa o desejo cada vez mais intenso de possuir mais e mais dinheiro nesta vida. É interessante, queridos, porque a palavra ansiedade que o Senhor Jesus vai usar neste texto, ela tem a ideia de algo que está sendo dividido em várias partes. Pense no famoso cabo de guerra, em que você tem pessoas puxando de um lado e você tem pessoas puxando do outro, trazendo uma tensão sobre aquele cabo. Essa palavra era, inclusive, utilizada quando lobos atacavam ovelhas e despedaçavam as suas presas. O Senhor Jesus está dizendo que nós não podemos ser ansiosos, que nós não podemos ter o nosso coração dividido, que nós não podemos ter a nossa mente tensionada em várias partes. A ansiedade, meu irmão, que o Senhor Jesus está tratando neste texto não é sobre a preocupação natural da nossa vida. O Senhor Jesus não está falando que você não deve se preocupar em trazer o mantimento para a sua família. O Senhor Jesus não está dizendo que você não deve se preocupar com quem seus filhos andam. O Senhor Jesus não está dizendo que você não deve se preocupar com o bem-estar da sua família. Não é esta a preocupação que o nosso Cristo está denotando. Quando o Senhor Jesus fala de ansiedade, Ele está falando de ter um coração e uma mente dividida, de ter um coração e uma mente tensionada por este mundo. O Senhor Jesus inicia o verso 25 com uma locução conclusiva dizendo: por isso, tendo em vista, haja vista que muitas vezes nós não percebemos, irmãos, ao citar o verso 25 para falar de ansiedade, é que ele nada mais é do que uma aplicação dos versículos 19 até o versículo de número 24. O Senhor Jesus nos lembrou nestes versículos que a nossa vida na terra é curta e que nós não podemos levar nada daqui. Que a nossa vida na terra sendo curta, nós não podemos acumular tesouros que são passageiros.
O Senhor Jesus nos ensinou que aquilo que nós mais amamos é aquilo que nós mais valorizamos. E aquilo que nós mais valorizamos é aquilo que nós mais priorizamos. Se nós valorizamos as prioridades do mundo mais do que as de Deus, naturalmente nós ficaremos ansiosos com as coisas deste mundo. O nosso dinheiro, a nossa saúde, o bem-estar daqueles que nos cercam, a nossa condição social, os nossos relacionamentos, se eles são valiosos para nós, para além daquilo que Deus estabeleceu, é ali que a nossa ansiedade irá morar. Os nossos bens que nós possuímos irão apontar para um coração que ficará ansioso quando aquilo que nós mais amamos é ameaçado. A ansiedade, queridos, nos revela o que os nossos corações consideram verdadeiramente valiosos. O que os nossos corações verdadeiramente consideram como prioridade. O que é valioso para você, meu irmão? O que você não aceitaria perder de jeito nenhum? O que lhe faz perder o sono durante a noite? O que lhe faz perder a paz na sua alma? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O Senhor Jesus está dizendo para nós, tendo em vista que vocês não podem servir a dois senhores, tendo em vista que vocês não podem amar a Deus e as riquezas, tendo em vista que vocês não podem ter um coração dividido, eu lhes digo, não andeis ansiosos. Não tenham preocupação excessiva. Não tenham uma mente e um coração dividido. As nossas ansiedades, irmãos, nascem de um coração que tem uma fidelidade dividida com outros deuses que governam o nosso coração. As nossas ansiedades não nascem pelo acaso. As nossas ansiedades não nascem pelo mero decurso da nossa vida. As nossas ansiedades nascem porque nós temos uma fidelidade dividida. Quanto, meu irmão, da nossa ansiedade, quanto da sua ansiedade é fruto de um coração dividido? Quanto das nossas preocupações revelam um coração com outras prioridades? Quanto, meu irmão, do nosso suadouro nas mãos e palpitações no coração não revelam um coração, na verdade, onde outros deuses estão assentados? Quanto, meu irmão, dos nossos ansiolíticos não revelam, na verdade, um coração que está apegado com as riquezas, prazeres e tesouros deste mundo? Deixa eu lhe perguntar algo, meu irmão. Você está ansioso para o que vai acontecer em outubro no nosso país? Hoje, dia 2 de agosto. Isso lhe tira a sua paz hoje? Isso lhe causa ansiedade hoje? As nossas ansiedades, irmãos, apontam para um coração dividido. E um coração dividido aponta para ídolos que governam as nossas vidas. Mas os nossos ídolos sempre nos trairão. Os nossos ídolos sempre irão prometer segurança. E o que nós receberemos ao final é uma bela rasteira dos nossos ídolos, porque eles não podem cumprir com a segurança que eles prometem. Os ídolos dependem, meu irmão, da ansiedade humana para ganhar lealdade. Os ídolos exploram a nossa vulnerabilidade diante das nossas incertezas, prometendo evitar perdas ao nos afastar de Deus. Quando você teme perder algo, meu irmão,
segurança financeira, status, relacionamentos, pessoas, controle, nós transformamos esse medo em devoção a um substituto de Deus que está prometendo proteção para a nossa alma. Quais ídolos, meu irmão, governam o seu coração? Quais ídolos causam divisão na fidelidade que deveria ser exclusiva do nosso Deus? Pois onde estiver o seu ídolo, ali estará a sua ansiedade. Onde estiver o seu ídolo, meu irmão, ali estará as suas noites sem dormir. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Nós comumente, queridos, tratamos a ansiedade da nossa vida como algo natural. Nós olhamos para as ansiedades que governam o nosso coração, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e nós tratamos isso como algo que já faz parte da nossa vida, como algo que nós precisamos simplesmente domesticar, faz parte de quem eu sou. A minha ansiedade anda junto comigo. O Senhor Jesus está dizendo: não andeis ansiosos. A palavra e a ordem do nosso Senhor Jesus parece simplesmente mera sugestão para você? Quando o Senhor Jesus diz para não andarmos ansiosos, parece que Ele está fazendo uma mera sugestão que pode ser acatada ou não para o seu coração. O Senhor Jesus acabou de falar sobre as riquezas desse mundo. Ele acabou de falar sobre onde o nosso coração está, ali está o nosso tesouro. E logo em seguida ele introduz o assunto da ansiedade. Onde está o seu ídolo, meu irmão? Ali está também a sua ansiedade. Mas o Senhor Jesus vai agora nos trazer um segundo ensino neste texto. A nossa ansiedade, irmãos, aponta para a desconfiança que nós temos no cuidado de Deus. A ansiedade aponta para a desconfiança no cuidado de Deus. Este ensino está dos versos 26 ao verso de número 30. O Senhor Jesus vai agora ilustrar aquilo que Ele acabou de falar. O Senhor Jesus vai lançar mão de uma ilustração para exemplificar o seu ensino de não andarmos ansiosos. Ele vai utilizar dois elementos comuns para os discípulos que lhe ouvem: as aves e os lírios, dizendo que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, com o que nós comeremos, com o que nós beberemos, ou com o que nós vestiremos. Mais uma vez, meu irmão, perceba que essa não é uma recomendação do Senhor Jesus. Ele não está te dando uma sugestão. O texto grego é construído em uma ordem de imperativo. O Senhor Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos: não andeis ansiosos, não vivam com o coração dividido. O Senhor Jesus vai dar esta ordem para os seus discípulos e vai evocar um argumento que nós chamamos de argumento a fortiori. Um argumento a fortiori, meu irmão, é aquele que pressupõe que, se a razão maior de algo é verdadeiro, as razões menores que também fazem parte daquilo também são verdadeiros. Por exemplo, alguém que pode lhe dar uma caixa de bombom, pode lhe dar um bombom. Alguém que pode lhe pagar uma viagem para a Europa, pode lhe pagar uma viagem para o Brasil. Se a razão maior é verdadeira, as razões menores que decorrem daquilo também o são. O Senhor Jesus vai neste texto lançar mão de alguns exemplos, dizendo que se Deus que nos deu a vida, razão maior, é fiel para manter a nossa vida, Ele também nos dará o alimento, razão menor. Se Deus nos deu o corpo, que é maior, Ele também nos dará a vestimenta, razão menor. O Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos:
o Deus, vosso Pai, lhe deu a vossa vida e lhe deu o vosso corpo. Por que Ele não lhe daria o alimento para a sua vida e a vestimenta para o seu corpo? Se Deus, o vosso Pai Celeste, lhe deu algo muito maior, por que Ele também não lhe daria as menores coisas? Nós andamos preocupados, irmãos. Nós andamos ansiosos, porque nós reduzimos a nossa vida ao que se come, ao que se bebe e ao que se veste. Nós reduzimos a nossa vida sem pensar na grandeza daquele que nos deu a nossa própria vida. Esquecendo-nos de que o nosso corpo, de que a nossa vida pertencem a Deus e não a nós. Se nós falamos, irmãos, se nós andamos, se nós respiramos, se nós pensamos, isso tudo acontece porque é uma dádiva divina. Isso tudo acontece porque o nosso Deus não dorme, não fadiga, não se cansa e não se esquece dos seus filhos. O Senhor Jesus não está simplesmente trazendo um ensino para os seus discípulos. Ele está mudando a visão cosmológica dos seus discípulos. Eles não devem olhar para este mundo como se as coisas grandes fossem ser dadas a eles e as coisas pequenas não. A visão que os discípulos devem ter do Senhor Jesus e de Deus Pai é de que Ele cuidará de nós nos menores detalhes. Mas perceba, meu irmão, que o Senhor Jesus não diz para os seus discípulos olharem para as aves no ninho. O Senhor Jesus não diz para os seus discípulos olharem para as aves comendo. O Senhor Jesus não diz para os seus discípulos observarem as aves na gaiola. O Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos: observem as aves no céu. Observem as aves no céu. Aves voam, meu irmão. É isso que elas fazem. Eu tive um professor no ensino médio que ele dizia que nós criamos funções não naturais para os animais. Ele tinha uma frase que foi muito marcante para a nossa turma. Ele falava: qual que é a função de um gato? O gato gateia. O que é gatear? Função de gato. Gatos gateiam, meu irmão, e aves voam. O Senhor Jesus criou elas para fazer isso. Elas cumprem o seu dever simplesmente ao voar. Elas não têm celeiro, elas não acumulam, elas não plantam, elas não colhem, elas simplesmente voam. E voando, no caminho enquanto elas voam, elas encontram provisão por parte do nosso Deus. Do mesmo modo, o Senhor Jesus vai fazer uso dos lírios do campo, dizendo que eles não trabalham nem fiam. O verbo fiar aqui, meu irmão, é justamente da ideia de você transformar fibras em fios. O lírio do campo possui a sua beleza natural, mas este lírio não fez nada para ter essa beleza. Este lírio não tem nenhum tipo de mobilidade. Mas o Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos que eles estão vestidos de uma beleza que é superior à beleza de Salomão. Os lírios crescem, meu irmão, no campo, sem exigir nenhum tipo de aplauso. Os lírios crescem no campo, sem exigir nenhum tipo de visibilidade humana. Eles não precisam disso. Eles precisam apenas crescer. Se o Deus Criador, meu irmão, que é o nosso Pai, e que o Senhor Jesus vai lançar luz ao texto dizendo que é Pai dos discípulos, sustenta as aves no céu, com muito mais certeza Ele sustentará os seus próprios filhos, que valem muito mais. Se Deus cuida da relva do campo, se Deus cuida dos lírios do campo, que hoje nascem e amanhã morrem,
Com toda certeza, o nosso Deus Pai cuidará daqueles que possuem pequena fé. Por que você desconfia tanto do cuidado de Deus, meu irmão? Por que você desconfia tanto que o Senhor Jesus irá prover as menores coisas, se Ele te proveu o corpo e se Ele te proveu vida? Por que você desconfia que o Senhor Jesus não estará lá no dia da angústia? Por que você desconfia que o Senhor Jesus não estará lá no dia do resultado negativo do exame? Por que você desconfia da bondade e da grandeza de Deus sobre a sua vida? O Deus que cuida de uma ave no céu não cuidaria de você? O Deus que cuida dos lírios do campo, meu irmão, não cuidaria da sua vida? Por que você desconfia do cuidado de Deus para com a sua alma? Deixa eu lhe contar algo, meu irmão. Nós somos instruídos no seminário, Leandro, a não compartilharmos exemplos pessoais da nossa vida. Me permita fazer isso nessa noite. Quando eu era criança, já por volta de 5, 6 anos de idade, os meus pais ficaram desempregados. Minha mãe e meu pai ficaram em torno de 2 anos sem conseguir nenhum tipo de trabalho. Tinha eu e tinha meu irmão. E imagine você, meu irmão, ficar 2 anos desempregado com 2 filhos para criar. E certa manhã, não havia absolutamente nada em nossa casa. Absolutamente nada. Sabe aquela situação da geladeira que tem água gelada e super bonde? Se você fosse em casa, o máximo que nós conseguiríamos lhe oferecer era um copo de água. Naquela manhã eu levantei e disse para minha mãe que eu estava com fome. E que eu queria, nem que fosse um copo de leite para tomar. Minha mãe, com muita fé no coração, disse para mim que não havia. E que a única solução que tinha era ir orar. Não havia dinheiro. Não havia a quem pedir. A única solução para a nossa casa naquele dia era a oração. E eu fui para o meu quarto, meu irmão, com os meus 5 anos. Fiz minha oração de 1 minuto. Sabe a oração da fome? Eu saí do quarto e disse para minha mãe que eu já havia orado e que Deus enviaria o alimento naquela manhã. Passou aproximadamente, queridos, 30 minutos. Alguém bate no portão da nossa casa. Chama minha mãe e diz: eu vim aqui trazer essa compra, porque o nosso Deus mandou. Eu não estou lhe dizendo, meu irmão, que eu ouvi isso. Eu não estou lhe dizendo que me contaram isso. Eu estou lhe dizendo que eu vivi isso. Por que você desconfia do cuidado de Deus? Por que você desconfia que o Senhor cuidará da sua alma e da sua vida? Porque você anda, meu irmão, com o coração incrédulo, achando que o Senhor Deus se esqueceu de você. A Bíblia diz que uma mãe pode esquecer do filho que amamenta. E deixa eu lhe perguntar, meu irmão, qual é a chance de uma mãe esquecer do filho que amamenta? E a Bíblia diz que mesmo que isso aconteça, Deus não se esquece dos seus filhos. Nós andamos ansiosos, irmãos, porque nós desconfiamos do cuidado de Deus para com a nossa vida. O Senhor Jesus vai nos trazer um terceiro ensino neste texto.
mostrando que a nossa ansiedade aponta para uma compreensão falha da nossa identidade. E este ensino está do verso 31 ao verso de número 33. O Senhor Jesus irá fazer uso mais uma vez de uma cláusula de conclusão dizendo: portanto, tendo em vista que eu cuido das aves, tendo em vista que eu cuido dos lírios do campo, vocês não devem se preocupar com o que irão comer, com o que irão beber ou com o que irão vestir. O Senhor Jesus vai agora deslocar o foco da criação, vai tirar o foco das aves e das flores para a identidade do discípulo. Lembre-se, meu irmão, o Senhor Jesus não está falando nesta passagem para toda uma multidão. O Senhor Jesus está falando para os seus discípulos, para aqueles que fazem parte da sua aliança, para aqueles que foram chamados por Ele. A preocupação constante, queridos, com as necessidades básicas da nossa vida, não é simplesmente uma falha emocional que nos causa ansiedade, mas é também um problema da nossa identidade em Deus. Na linguagem bíblica, meu irmão, quando o Senhor Jesus usa a palavra gentios, Ele está se referindo àqueles que não fazem parte da aliança. Ele está se referindo àqueles que não são salvos, àqueles que não são seu povo, isto é, aqueles que não são discípulos. O que caracteriza, meu irmão, a vida de alguém que não pertence ao reino é a obsessão pelas coisas desta vida. É a obsessão pelas coisas terrenas, o que comer, o que beber e o que vestir. O não discípulo coloca a sua segurança e o seu tesouro no acúmulo material e no controle do seu próprio bem-estar. O gentio, meu irmão, ele vive com aquela famosa frase: trabalhe enquanto eles dormem. O gentio vive a sua vida confiando na força do seu próprio braço. Ele vive os seus dias confiando na sua própria sabedoria, confiando na sua própria inteligência, confiando nas suas próprias finanças. O gentio, meu irmão, confia na força do seu braço como lema da sua vida. Se um discípulo do Senhor Jesus anda com as mesmas angústias e os mesmos desesperos materiais por provisão que um pagão, ele está com uma crise de identidade sobre quem ele é em Deus. Ele está desejando as mesmas coisas. Ele está buscando as mesmas garantias e as mesmas certezas que o ímpio. O gentio vive como se ele não tivesse um Pai celeste. E o Senhor Jesus está dizendo: se vocês buscam estas coisas, tais quais os gentios, vocês vivem como pagãos. Vocês vivem como ímpios. Vocês vivem como se vocês não fossem discípulos. O Pai Celeste sabe das nossas ansiedades. Perceba que o Senhor Jesus não diz que Deus é Pai das aves e dos lírios. Deus é Criador das aves e dos lírios. Mas ao deslocar o foco aos discípulos, o Senhor Jesus vai dizer: Ele é o vosso Pai. Ele é o vosso Pai, porque Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe das carências da sua alma. Ele sabe das preocupações do seu coração. Nós não podemos andar ansiosos, queridos, porque andar com uma vida de ansiedade é dizer que nós somos órfãos. Viver uma vida de ansiedade é dizer que o Senhor Jesus era um mentiroso, que prometeu que Deus cuidaria de nós e esta promessa não está sendo cumprida.
Viver uma vida de ansiedade, meu irmão, é viver como se nós não fôssemos filhos de Deus. É viver como se o Senhor Jesus não cuidasse de nós. Mas o Senhor Jesus vai agora concluir o seu ensino no verso de número 34, apontando a solução para as ansiedades da nossa vida. O reino de Deus, meu irmão, é a solução para as nossas ansiedades. O Senhor Jesus irá concluir o seu ensino com mais um portanto. O Senhor Jesus cita 3 vezes essa cláusula de conclusão. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não andeis ansiosos com o futuro, não sofram com aquilo que vocês não podem controlar. A raiz, meu irmão, da nossa ansiedade em relação ao amanhã não é o medo de ser irresponsável, mas é o desejo por controlar aquilo que nós não podemos controlar. O Senhor Jesus, neste texto, faz uma exemplificação maravilhosa. Qual vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Você pode determinar, meu irmão, quantos anos você vai viver. Você pode, por mais ansioso que você esteja, falar para Deus: Senhor Jesus, eu acho que eu ia falecer com tal idade, mas por causa da minha ansiedade eu quero viver mais 30 anos. Qual de nós podemos fazer isso? Nós queremos controlar o amanhã, irmãos, porque no fim o nosso coração deseja controle. Porque nós queremos ser os reis e soberanos da nossa vida. Porque nós nos achamos onipotentes. Nós dizemos frases típicas do tipo: se eu estivesse lá, isso não teria acontecido. Se eu estivesse lá, teria sido diferente. Nós tentamos assumir o lugar de Deus no controle soberano da nossa vida. E depois nós nos perguntamos por que estamos ansiosos. Senhor Jesus, eu não consigo dormir à noite sem remédio. Será que é porque eu tento ser o Deus da minha vida, Senhor Jesus? Será que é porque eu tento ser o soberano que quer controlar o meu amanhã? Será que é porque eu tento ser o soberano que quer governar aquilo que eu não posso governar? Nós planejamos toda a nossa vida, irmãos, como se fôssemos o soberano que a governa. Eu não estou lhe dizendo, meu querido irmão, que planejar a sua vida é errado. O que eu estou lhe dizendo é que você precisa entender que planos humanos frequentemente falham. Planos humanos frequentemente dão errado. Jesus está proibindo, meu irmão, a antecipação do sofrimento. Sofrer por antecipação é carregar hoje o fardo que pertence a amanhã. Eu quero concluir, meu irmão, lhe perguntando: o que o nosso Deus Pai precisa lhe dar hoje para satisfazer a ansiedade da sua alma? Qual a coisa mais preciosa e maravilhosa que Deus pode te dar para você não ficar preso no futuro? Se você pudesse pedir algo hoje a Deus, meu irmão, algo de mais extraordinário, algo de mais maravilhoso que Deus pudesse te dar para que você não vivesse uma vida de ansiedade, o que seria? Deixa eu lhe dizer, meu irmão, o Senhor Deus já nos deu o que Ele tinha de mais precioso. O Senhor Deus já nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho Jesus, meu irmão, para sangrar e morrer naquele madeiro, para que você não viva uma vida de ansiedade. O apóstolo Paulo, em Romanos,
no capítulo 8, no verso 32, vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Jesus não poupou o seu próprio filho, aquilo que ele possuía de mais precioso, meu irmão, será que ele não estará lá com você no dia do desemprego? Será que ele não estará lá com você no dia das trevas da alma? Será que ele não estará lá com você no dia do luto? Será que ele não estará lá com você no dia que as indecisões baterem à sua porta? Será que ele não estará lá com você, meus queridos adolescentes, quando vocês estiverem indecisos sobre o que fazer da vida? Se o Senhor Jesus não poupou o próprio filho dele, meu irmão, ele não enviaria o pão para a sua casa, ele não enviaria a saúde para a sua alma, ele não daria deleite para o seu coração. Diferente de Ulisses, meu irmão, lá na Odisseia, nós não estamos navegando sozinhos em um mar estreito e incerto. Diferente dele, nós não estamos tentando equilibrar o leme da nossa vida entre o medo do que devora e o pavor que nos traga. O nosso desejo, irmãos, de encontrar um caminho sem risco, nada mais é do que a nossa tentativa de assumir o controle daquilo que nunca foi nosso. Daquilo que nunca foi nosso. Deixa eu lhe dizer um dos momentos mais marcantes e significativos para a minha vida. O dia que nós fomos batizar o Israel. Eu lembro como se fosse ontem que, quando eu e minha esposa fomos jurar, reverendo Lucas falou algo que depois eu e minha esposa reverberamos durante o resto da semana em casa. Se Deus mantiver o filho de vocês com vida. Meu irmão, aquilo foi uma flecha no meu coração aquela noite aqui na igreja. Eu devia prometer diante da igreja que se Deus mantivesse o meu filho com vida, eu iria ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Isso nada mais é do que ensino para o meu coração. Ensine o seu filho, mas lembre-se de que ele não te pertence. Ensine seu filho, mas lembre-se que ele não é seu. O Evangelho, meu irmão, não nos promete um oceano sem tempestades. Mas ele nos promete um Pai que é soberano sobre todos os mares da nossa vida. E esse Pai que é soberano sobre todos os mares da nossa vida, navega conosco. E isso nos é suficiente. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Eterno Deus, nós queremos, mais uma vez, Pai, nos colocar diante de Ti. Nos colocar diante da Sua grandeza, Senhor. Diante das Tuas maravilhas e diante da Tua misericórdia. Mas nós não queremos encerrar o culto nessa noite, ó Deus, se não for de outra maneira, a não ser nos arrependermos da nossa vida de ansiedade. Nós precisamos nos arrepender, Senhor, porque constantemente temos pecado contra Ti. O Senhor nos deu uma ordem para não andarmos ansiosos, e nós andamos ansiosos. E se nós estamos fazendo aquilo que o Senhor não ordenou que nós façamos, nós estamos em pecado e em desobediência contra o Teu mandamento. Senhor Jesus, não deixe que nós tenhamos um coração dividido. Não deixe que os meus irmãos, ó Deus, tenham uma mente e um coração com uma fidelidade dividida.
Onde está o nosso ídolo, Senhor, ali está também a nossa ansiedade. Por que nós duvidaríamos, Pai, que o Senhor cuida de nós? Por que nós duvidaríamos de que o Senhor proverá para o amanhã? O Senhor proveu maná para o seu povo no deserto. O Senhor proveu água que saiu da rocha. O Senhor enviou carne para o seu povo comer. Mas, acima de tudo, o Senhor proveu o seu Filho Jesus naquela cruz. Porque nós andamos ansiosos, Deus. Porque nós andamos preocupados com o futuro. Se o futuro e o amanhã não nos pertencem, eles pertencem à sua soberania. Nós andamos ansiosos, Senhor, porque desconfiamos do seu cuidado. Nós andamos ansiosos, ó Deus, porque não acreditamos que o Senhor cuidará de nós, como o Senhor prometeu que cuidaria. Ah, Senhor, arranca a ansiedade dos nossos corações. Arranca a ansiedade das nossas almas, Deus. Faz-nos descansar, Senhor. Porque o Senhor é o nosso bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós somos discípulos, Senhor, nós não somos gentios. Nós somos povo da tua aliança. Nós não podemos viver a nossa vida se esquecendo, ó Deus, da tua promessa de cuidado. Rege os nossos caminhos, Pai. Governa os nossos corações. Tranquiliza nossas almas pelo poder da tua palavra. Essa é a nossa oração. Pelos méritos do teu Filho Jesus. Amém.